A inflação dos últimos 12 meses, medida pelo IPCA, foi de 6,76%. Isso quer dizer que se você deixou seu dinheiro na poupança, na Selic, ou a menos de 200% do CDI, você está mais pobre. Isso porque a sua rentabilidade real, descontada a inflação, foi negativa. Isso está muito alta nos últimos meses, mas se a gente olhar para os últimos 20 anos, nós chegamos a 233% de inflação. Uma nota de R$100 hoje tem o mesmo poder de compra que R$15,38 em julho de 94. E essa é uma questão que tem me preocupado muito recentemente. Como que eu protejo meu dinheiro da inflação? Como que eu evito ficar mais pobre? Como eu garanto que o dinheiro que eu estou juntando hoje não vai virar pó daqui 20, 30, 40 anos? Bom, depois de muito estudo e muita pesquisa, eu tenho algumas respostas para vocês. Meu nome é Marcos, eu sou um planejador financeiro certificado e bora descomplicar essa bagaça aí. Vamos lá! Esse vídeo aqui não tem musiquinha nenhuma para você poder assistir na velocidade que você quiser. Eu assisto meus vídeos acelerados em 1.5 vezes. Isso economiza tempo, eu adoro, por isso que eu fiz isso. E já deixa seu like aqui embaixo se você curtiu o tema do vídeo, porque depois você vai esquecer. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, porque o conteúdo que tem aqui você não encontra em nenhum outro lugar. Eu quero só agradecer rapidinho o pessoal do Subreddit de Investimentos. Eu criei uma postagem lá sobre esse tema. Teve uma discussão super legal que me ajudou a construir esse vídeo de forma mais clara para vocês. Eu vou começar batendo os principais investimentos que te protegem da inflação para você conhecer, e depois eu entro mais a fundo na melhor estratégia para você se proteger. Pegue um papel e uma caneta para anotar o que eu vou te passar aqui, porque esse assunto merece, e vamos lá! Bom, eu vou começar aqui pelo mais óbvio mesmo, que é o Tesouro IPCA, que tem até inflação no nome, né? O Tesouro IPCA, ele é um título público, então você empresta seu dinheiro para o governo e o governo te paga juros por esse empréstimo. Esses juros que você está recebendo, a rentabilidade do seu investimento, está atrelada ao IPCA, que é o principal índice de inflação aqui do Brasil. Então, se você for entrar lá na página do Tesouro Direto, você vai ver que todos os títulos te pagam uma rentabilidade IPCA mais uma outra taxa. Você já sabe previamente quanto que você vai ganhar acima do IPCA daquele período. Legal, mundo lindo, né? Mas nem tudo são flores, porque tem duas questões aqui principais que eu queria trazer para vocês. Primeiro, que tem a questão da marcação a mercado. Então, se você levar até o vencimento, ele funciona como uma renda fixa e você recebe essa rentabilidade que você contratou. Agora, se você for resgatar antes do vencimento, aí você está correndo o risco da marcação a mercado, onde a renda fixa não vai ser tão fixa assim. Você vai ter que olhar para os padrões atuais de mercado para resgatar o seu dinheiro. Então, a sua rentabilidade não é garantida nesse momento. Ela varia de acordo com a variação da taxa do seu título. E aí a questão é que quanto mais longo você escolher o vencimento, maior vai ser o efeito da marcação a mercado. Existe o risco de ajuste negativo. Pode ser que você perca dinheiro e pode ser que você fique abaixo da inflação. Esse é um assunto um pouquinho mais complexo que eu já expliquei em outro vídeo. Não vou me alongar aqui. Presta atenção nisso, tá? Acesse o vídeo lá para saber. Então, se você for escolher um título, sei lá, 2035, 2040, 2045, essa força da marcação a mercado pode ser muito forte. Outra questão é o imposto de renda, porque tem imposto de renda aqui no Tesouro IPCA, aí você vai respeitar aquela tabelinha da renda fixa, que vai de 22,5% até 15% depois de 2 anos. O problema é que esse imposto de renda, ele incide sobre o IPCA, que é a inflação, mais a sua taxa sobre a rentabilidade total do seu investimento. Então, se você tiver em um cenário hiperinflacionário, onde a inflação é muito grande, esse imposto de renda que ela vai comer pode deixar a sua rentabilidade abaixo da inflação. Vamos imaginar um cenário aqui que você investiu no Tesouro IPCA, recebeu IPCA mais 3,57. Só que o IPCA foi de 40%. Na hora que for entrar o imposto de renda no seu título, a sua rentabilidade líquida vai ficar menor do que os 40% do IPCA. Esse é um cenário bem extremo, que se isso estiver acontecendo, esse vai ser o menor dos seus problemas. Mas é legal pensar nisso. Uma segunda opção para se proteger da inflação seria uma renda fixa isenta de imposto de renda. Então eu estou falando de uma LCI, uma LCA ou uma debênture incentivada. Esses exemplos que eu vou mostrar para vocês são muito parecidos com o Tesouro IPCA, porque eles têm a mesma fórmula de rentabilidade, né? Eles te pagam IPCA mais uma taxa real. Vamos separar essa renda fixa isenta aqui, porque primeiro tem as LCIs e LCAs, que são muito parecidas entre si, e nesse caso você está emprestando dinheiro para uma instituição financeira
e ela está te pagando juros. Então é legal que o seu rendimento já é líquido de imposto de renda e principalmente você tem a garantia do FGC, do Fundo Garantidor de Crédito. Então com o FGC você não precisa se preocupar em analisar o risco de crédito do banco, porque você está protegido, tanto o dinheiro que você investiu quanto a sua rentabilidade dentro do limite do FGC, né, que está aparecendo aí em tela, mas imagino que ninguém aqui vai investir mais do que isso nesse momento. O ponto de atenção aqui nesse investimento é que normalmente ele não tem liquidez. Os bancos vendem esse título para você levar até o vencimento, eles não dão possibilidade de resgate antecipado. E a outra renda fixa isenta que vale mencionar são as debêntures incentivadas. Nesse caso, você está emprestando dinheiro para uma empresa não financeira. Essa empresa está querendo fazer uma obra e ela se financia através da debênture incentivada. Então ela cria títulos de dívida para financiar a obra dela. Os investidores adquirem esses títulos e possibilitam a empresa de fazer a obra e ela paga juros ao longo do período. Para a debênture ser considerada incentivada, essa obra precisa ser de infraestrutura dentro do Brasil, por isso que ela tem o benefício da isenção de imposto de renda. E ela está te pagando uma rentabilidade também atrelada ao IPCA. O interessante aqui é que as taxas das debêntures incentivadas normalmente são maiores que das LCIs e LCAs e que do Tesouro Direto. Por quê? Porque o risco também é maior. Você não tem a garantia do FGC e você está correndo um risco de uma empresa. Então, aí que é um ponto complicado dessas debêntures, porque você tem que saber analisar o risco de crédito da empresa, que não é uma tarefa fácil. A debênture incentivada é como uma renda fixa que te protege da inflação mais turbinada. Então, assim, para um investidor médio, não sei se é uma alternativa tão interessante de investimento, é mais para quem entende mais sobre esse mercado. A debênture incentivada até tem liquidez, mas ela é feita no mercado secundário. Então você está vendendo o seu título para outros investidores que têm interesse em comprar. Por isso que a sua liquidez não é garantida como é garantida no Tesouro IPCA. Por quê? Porque no Tesouro IPCA o próprio Tesouro Direto garante a sua liquidez. Ele compra o título de você. Na debênture incentivada, essa garantia normalmente não existe. E mesma história, se você precisar vender antes do vencimento, você vai incorrer em risco de marcação a mercado. Você pode ter rentabilidade negativa. Agora, uma opção diferente dessas, aí entrando no mercado de renda variável, seriam ações. Existem ações que te protegem contra o risco inflacionário. Eu separei aqui em dois tipos, né? São ações com poder de remarcação de preços, onde elas conseguem passar o aumento da inflação para o consumidor e não afetar o resultado delas. Então aqui eu estou falando de empresas que têm como produto ou serviço bens essenciais. Então, empresas de energia, de água, de saneamento básico, de saúde. Porque quanto mais supérfluo, mais difícil vai ser de passar esse aumento de preços para o consumidor. Porque em último caso, o consumidor pode escolher não consumir mais. Agora, se for um bem essencial que não dá para viver sem, as pessoas vão acatar esses aumentos de preços porque não tem muita opção. Mas, de novo, nem tudo são flores. Nesses casos, é muito importante tomar cuidado com interferência governamental, política, com concessões que foram feitas, já que em algumas empresas a gente depende da vontade política para acontecer a alteração de preços, para repassar esse preço para o consumidor. E a empresa pode incorrer em prejuízos caso isso não seja feito, mas por uma decisão política decidiu-se fazer isso. Isso já aconteceu antes e é bom tomar cuidado, tá? E o outro são ações com receita dolarizada, então grande parte do fluxo da empresa é em dólares. Essas são empresas que estão presentes no mercado internacional e são fortes principalmente em exportação. Então eu estou falando de uma Vale, de uma Petro, Suzano, Usiminas, JBS, BRF, enfim, tem várias empresas com essa característica. Isso aqui não é uma alternativa simples de investimento, né? Existe uma complexidade no mercado de renda variável. Você não pode escolher uma ação só pensando na proteção contra a inflação, né? Tem vários outros fatores que você tem que analisar ao escolher uma empresa. Na minha opinião, escolher ações para se proteger da alta do dólar ou da inflação é como usar um livro para acender uma fogueira. Não foi isso que te fez comprar o livro, mas se precisar usar, dá para usar. E era melhor você ter usado madeira. Outra opção para se proteger da inflação seria você investir em imóveis e terras. Inclusive, muita gente fazia isso durante a década hiperinflacionária no Brasil em 90, mas essa é uma alternativa um pouco distante da minha realidade, imagino que distante da realidade de muitos de vocês. Então vou dar uma outra opção, que seria investir em imóveis através de fundos imobiliários. Essa opção aqui é interessante porque você está investindo no mercado imobiliário, normalmente comprando parte de imóveis que você não teria condição de comprar sozinho, são imóveis normalmente AAA em regiões de alto valor
e alta demanda. Você está se expondo a um risco diferente do imóvel próprio, porque normalmente os imóveis que estão dentro dos fundos imobiliários são de altíssimo valor focado para empresas, para aluguel para empresas. E aqui é interessante porque o fundo imobiliário ele tem um poder de remarcação de preços através dos aluguéis. Muitos dos fundos têm essa variável dentro, mas aí um ponto de atenção é que não são todos os fundos que funcionam dessa forma. Tem alguns fundos que são especializados em compra e venda de imóveis e outros fundos que não estão focados na administração dos imóveis. Então, se você quiser seguir essa linha, é importante você pesquisar por imóveis de lajes corporativas, galpões logísticos industriais, de shoppings, todos esses que trabalham com os contratos de aluguéis. O reajuste desses aluguéis normalmente está estipulado em contrato e acontece anualmente. E aí tem dois índices principais que são usados nesses reajustes de aluguéis. O mais comum é o IGPM, mas também existem contratos vinculados ao IPCA. E qual que é a diferença, né? O IPCA é o índice oficial da inflação no Brasil e ele se baseia em uma cesta de produtos que vai tentar representar o consumo de uma família que ganha de 1 a 40 salários mínimos. Então a gente está falando de uma base grande de cálculo. Então ele tenta pegar a inflação que está impactando a população brasileira como um todo, que é muito diversa. O IPCA está muito ligado a bens e serviços que estão dentro do nosso dia a dia. O IGPM ele é um índice que eu diria mais empresarial, ele está mais ligado às commodities e ao dólar. Ele é composto da seguinte forma, ó. 60% é de um índice que representa os preços no atacado de produtos agrícolas e industriais. O outro, 30%, é de um índice que representa a inflação no varejo e 10% de um índice que mede custos do setor de construções habitacionais. Então você já consegue ver que tem uma distinção bem grande entre IPCA e o IGPM e normalmente tem um descolamento entre a realidade de cada um, principalmente quando a gente tem um alto aumento do dólar que impacta tudo isso que o IGPM mede, que foi o que aconteceu recentemente. Então, nesses últimos 2, 3 anos, a gente conseguiu ver uma descolada do IGPM em relação ao IPCA. Ele subiu muito mais do que o IPCA nesse período. No final do dia, o fundo imobiliário ele pode te dar ainda mais diversificação porque ele está te protegendo também contra o IGPM. Não são todos os fundos. A questão é um pouco mais complexa que essa. Você tem que pesquisar para entender se os fundos têm contratos típicos ou atípicos de aluguel, quanto dos aluguéis ali dentro estão sendo reajustados pelo IPCA, pelo IGPM ou por algum outro índice. Eu não vou entrar muito fundo nesse tema nesse vídeo, então eu vou recomendar um site para vocês, que é o Funds Explorer. Esse é um site que eu uso para analisar os fundos imobiliários. Se vocês quiserem um vídeo sobre isso, deixa aí nos comentários. Agora, todos esses investimentos que eu te falei, eles te protegem da inflação até certo ponto. Se a gente estiver em um cenário hiperinflacionário, como está acontecendo na Venezuela hoje em dia, ou no Brasil na década de 90, todas essas possibilidades não vão ser tão boas para te proteger. Porque o seu dinheiro vai estar em uma moeda que virou pó. 100% de nada é nada. O que adianta você ter um título público do Brasil que vai te pagar 150% se você vai receber o pagamento em reais e o real não vale nada? Então, assim, dentro de todos esses investimentos que eu te falei, você ainda está correndo o risco Brasil, você está correndo o risco de um problema estrutural acontecer dentro do nosso país. Para se proteger disso, você precisa ter exposição em outros países ou pelo menos em ativos que não têm relação direta com o Brasil. Então você precisa ter exposição em uma moeda forte, como um dólar, euro, franco suíço, e ativos que funcionam como reserva de valor. A reserva de valor representa a capacidade que alguns ativos têm de manter o seu poder de compra ao longo do tempo. Então, o próprio dólar serve como reserva de valor, ouro, e a Bitcoin também é considerada por muitos como reserva de valor, e eu até enxergo essa possibilidade, mas como ela é muito nova e um mercado muito volátil, eu me questiono sobre isso. A alternativa mais fácil para você fazer isso é acessar o mercado americano. Quando você tem investimentos no exterior, você consegue ter acesso a investimentos que você não tem aqui no Brasil. Normalmente você consegue acessar o mercado global através dos Estados Unidos. Então você consegue investir em renda fixa de vários países, você consegue investir em imóveis também em vários países, não só o Brasil. Então percebe como o seu risco saiu aqui do Brasil e começa a fazer parte do mercado global de outros países. Você não está
com todo o seu patrimônio vinculado mais ao real. Então por que você vai se limitar a escolher uma Vale, uma Petro, uma BRF ou qualquer empresa aqui do Brasil, se você pode investir direto numa Microsoft, numa Apple, numa Johnson & Johnson, que estão presentes no mundo todo? E além disso, como o seu dinheiro não está em real, você está fugindo de um risco de confisco, de um risco de alta inflação, de um risco de um aumento tributário agressivo, qualquer coisa assim. E pode parecer um bicho de sete cabeças, mas não é. Acessar o mercado americano hoje em dia é mais fácil do que muita gente pensa. Eu vou propor um desafio agora aqui então. Se você quiser um vídeo meu explicando sobre como se expor ao dólar, quais investimentos tem, esse vídeo aqui tem que chegar a 100 likes, aí eu faço. Mas é assim, será que a inflação vai explodir? Será que o nosso dinheiro vai virar pó? Ou será que vai ficar tudo bem, é só uma questão momentânea, daqui a pouco tá tudo certo? Olha, não dá pra saber com certeza. Por isso que não tem um investimento ideal que vai te proteger da inflação e você só precisa se expor nele. Eu sei que você queria uma resposta mais simples. Coloca nesse produto que ele vai te proteger e acabou. Mas não é assim que a banda toca, a vida não funciona assim. Eu prefiro mostrar como funciona de verdade pra vocês do que trazer uma alternativa falsa de proteção só pra tornar esse vídeo mais simples. O ideal é você diversificar o máximo possível para você distribuir o risco que você está correndo. Não adianta você pegar todo o seu dinheiro, aplicar no Tesouro IPCA e achar que você está de boa. Você precisa ter uma renda fixa, seja ela isenta ou através do Tesouro Direto. Você precisa ter ações com poder de remarcação de preços. Você precisa ter fundos imobiliários. Você precisa ter ações de empresas internacionais. E você precisa ter ativos que funcionam como reserva de valor. Então montar uma carteira com tudo isso em mente é o que vai efetivamente te proteger contra um risco inflacionário. E vou fazer o seguinte, eu vou deixar esses outros dois vídeos aqui que tem total relação com tudo que eu falei, que vão te ajudar a entender mais e a continuar nessa jornada. Então clica aí e a gente se vê no próximo vídeo.